Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Nos últimos 10, 12 anos, nós aqui no Brasil nos acostumamos ver o Juan Aurich participando de competições sul-americanas. Apesar de nunca ter feito ótimas campanhas, essa equipe peruana foi, em algumas ocasiões, uma pedra no sapato para gigantes do continente e por isso ganhou uma certa fama por essas participações internacionais. Porém, agora em 2022, justamente no ano do seu centenário, o Ciclone do Norte, como também é conhecido, vive uma realidade bem diferente. E é isso que o Gol de Canela conta hoje para vocês. Confere só! O Clube Juan Aurich Sociedade Anônima foi criado no dia 3 de setembro de 1922 por um grupo de trabalhadores da fazenda Batangrande, na cidade de Chiclayo, que na oportunidade quiseram homenagear o patrão, no caso o empresário e político Juan Aurich Pastor. Por isso, o primeiro nome usado pelo clube foi Juan Aurich Pastor de Batangrande. Já usando as tradicionais cores vermelha e branca, a equipe, em seus primeiros anos de vida, se firmou como uma potência da cidade de Chiclayo, tanto que de 1939 a 1945 conseguiu faturar 6 vezes seguidas o campeonato municipal. Depois de um tempo fora da liga local, em 1952, agora sob a presidência de Dom Guilhermo Aurich Bonilha, o Juan Aurich iniciou um profundo processo de reformulação com o objetivo de conseguir uma vaga nos torneios profissionais do futebol peruano. Porém, quando tudo parecia muito bem encaminhado, uma tragédia marcaria para sempre a história do clube e também do futebol peruano. Em 5 de julho de 1953, após a disputa de um amistoso em Trujillo, o ônibus que transportava a delegação do Juan Aurich invadiu uma linha férrea e foi atingido por um trem, causando um grave acidente que vitimou 23 pessoas, entre jogadores e torcedores. Isso deixou diversas sequelas em praticamente todos os setores da equipe e, de certa forma, adiou o planejamento de ingressar de vez no profissionalismo. Bom, 14 anos depois dessa tragédia, o Juan Aurich conseguiu um histórico 3º lugar na Copa Peru, competição equivalente na época à 2ª Divisão Nacional. E esse resultado fez a Federação Peruana dar ao clube uma vaga na 1ª Divisão Nacional, que na época era conhecida como Campeonato Descentralizado. E essa oportunidade, para lá de ocasional, foi muito bem aproveitada, já que em 1968, de maneira surpreendente, eles conseguiram um 2º lugar, o que rendeu uma vaga na Libertadores de 69. Pela primeira vez na história, um clube da cidade do interior do Peru ia disputar a principal competição do nosso continente. Apesar da expectativa, a estreia na Libertadores foi bem modesta. Eliminado ainda na fase de grupos, ficou apenas na 12ª posição na classificação geral. Mas essa participação ficou, na verdade, em segundo plano, já que nos anos seguintes, principalmente durante toda a década de 70, o Juan Aurich se manteve entre os clubes mais importantes do futebol peruano. Foi também durante esse período que o Ciclone do Norte construiu o estádio Elias Aguirre, sua casa até hoje. Depois desse período de sucesso, os anos 80 e 90 foram de bastante oscilação para esse clube. Por um lado, eles ganharam bastante reconhecimento por contratarem diversos ídolos do futebol peruano em final de carreira, como por exemplo Pedro León, Orlando de la Torre, Julio Meléndez Calderón, Pedro Aicarte, entre mais alguns outros. Todavia, dentro de campo, os resultados foram bem ruins, tanto que eles acabaram rebaixados da 1ª divisão e começaram a disputar competições regionais. Numa tentativa desesperada de recuperação e afundado em uma grave crise financeira, na segunda metade dos anos 90, o Juan Aurich até chegou a fazer uma fusão com um time chamado Deportivo Canhanha, o que resultou na criação do Deportivo Juan Aurich Canhanha. Porém, essa parceria, que até rendeu um retorno à elite, foi desfeita antes mesmo da virada dos anos 2000. Depois de mais alguns retornos frustrados para a 1ª divisão, precisamente em 2004, a trajetória do Juan Aurich voltou a trilhar um caminho de sucesso.
Sob o comando do presidente Juan Merino Aurich, o Ciclone do Norte foi refundado, deixando para trás qualquer problema administrativo enfrentado pela antiga agremiação. E assim, contando agora com o apoio financeiro de empresas de Chiclayo, conseguiu montar mais uma vez elencos competitivos, o que foi crucial para a conquista da Copa Peru de 2007. Esse troféu, além de marcar a retomada dos títulos, garantiu ao clube uma vaga na primeira divisão nacional. A partir daí, o Juan Aurich, de certa forma, voltou a ser um clube temido no futebol peruano. Comprado pelo Grupo Oviedo, uma das maiores redes de supermercados do Peru, o clube passou a frequentar a parte de cima da tabela da elite, voltou a participar de competições continentais e, em 2011, atingiu o auge ao faturar o campeonato peruano, vencendo na grande final nada mais nada menos do que o gigante Alianza Lima. Esse é até hoje o título mais importante da história do clube. Ainda na onda dessa ótima fase, na temporada de 2014, após vencer o torneio Apertura, eles conseguiram um vice-campeonato nacional. Nessa altura, desde seu retorno à elite em 2007, o Ciclone do Norte já somava 3 participações na Libertadores e 2 na Copa Sul-Americana. Por conta de um severo corte nos investimentos por parte do Grupo Oviedo, a partir de 2016, a situação financeira do Juan Aurich entrou literalmente em colapso. Sem dinheiro nos cofres, o clube foi praticamente obrigado a vender os seus melhores jogadores e, ao contratar, passou a apostar na política do bom e barato, que nem sempre funciona no futebol. Além disso, atrasos salariais, as constantes trocas de técnicos e a perda do estádio Elias Aguirre, que precisou ficar anos fechado à espera de uma reforma, foram cruciais para agravar ainda mais a situação crítica. Logo, diante desse cenário, o Ciclone do Norte não teve forças para se manter na elite e a queda para a segunda divisão foi decretada na temporada de 2017. Desde então, o campeão peruano de 2011 nunca conseguiu retornar à principal competição nacional. Em 2020, eles até bateram na trave ao chegar na final do play-off decisivo, mas na oportunidade perderam a vaga e o troféu de campeão da segundona para o Atlético Aliança. Recentemente, o Juan Aurich voltou a virar manchete por atrasar os salários de seus atletas e demais funcionários, e isso, caso persista, poderá acarretar na expulsão da equipe de competições profissionais. Eles hoje ocupam apenas a 9ª posição da segunda divisão peruana. O que vocês acham dessa situação do Juan Aurich? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!